Olá pessoal, estou aqui para no meu primeiro vídeo, né, do canal. Quero me apresentar, sou Ana Cristina, sou estudiosa e praticante da Lei da Atração. Também sou terapeuta holística, atendo com reprogramação mental, com a mesa radiônica Reiki Money e com a mesa magnética, tá? Quero falar para vocês que esse canal, ele foi criado com o intuito de trazer tudo aquilo que eu já pratiquei, tudo aquilo que eu já estudei e vivenciei até aqui com a Lei da Atração. Quero trazer para vocês como que eu pratiquei, o que eu consegui, né, com a Lei da Atração. Então, eu estudo sobre a Lei da Atração desde 2009. O meu primeiro contato com a Lei da Atração foi com o livro O Segredo, né, que é conhecido por muitas pessoas. Então, foi o meu primeiro contato, foi através do livro O Segredo. E a partir dali, comecei a estudar, né, cada vez mais. E depois do livro O Segredo, eu li esse livro aqui, que até hoje eu não encontrei mais, não sei se o autor ainda escreve esses livros, né? Esse aqui é a Lei da Atração, o poder que você tem, mas nunca lhe foi dito. Então eu tenho aqui, ele veio autografado para mim. Então tá a data aqui, ó, 18/2/2019. Não sei se vai dar para vocês verem. Olha, é o autor Carlos Torres, da editora Madras. Então eu tenho esse livro desde 2009, né? E junto também era vendido esses adesivos aqui, olha, que era tipo uma comunidade, né, de pessoas que já conheciam a respeito da Lei da Atração. Então eu adquiri esses adesivos também junto com o livro, né? E a partir daí comecei a colocar em prática, e foram vários outros livros também que eu li, né? Li esse aqui também, tô até relendo ele, que é O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Então eles falam muito a respeito do poder da nossa mente, né? Do nosso pensamento. E o que é a Lei da Atração? Para mim, no meu entendimento, é isso, né? A gente focar o pensamento naquilo que você quer. Porém, é um foco que não é aquela questão de você ficar o dia todo pensando naquilo que você quer. Por exemplo, vou dar um exemplo. A primeira coisa que eu conquistei com a Lei da Atração é um carro, né? Então, o meu carro que eu tenho hoje no meu nome, eu conquistei ele através da Lei da Atração. Então, né, ao longo do vídeo eu vou estar falando para vocês o que foi que eu fiz exatamente. Eu não fiz nenhuma técnica de ficar escrevendo não sei quantas vezes no caderno, né, ficar visualizando não sei quanto tempo, não. Ao longo do vídeo eu vou estar explicando um pouco mais como foi que eu consegui manifestar esse carro que eu tenho hoje, né. E depois vou estar fazendo outros vídeos também. Eu quero estar mostrando para vocês esse carro que eu manifestei através da Lei da Atração, né? Então, assim, o meu primeiro contato foi através do livro, né? Do Segredo. E a partir dali eu comecei a realmente pensar, né? Aquilo que eu queria, né? Então, eu mantia o foco naquilo que eu desejava, naquilo que eu queria manifestar para minha vida. Só que de início eu comecei, depois eu desisti por um tempo, né? Eu acho que, como todas as pessoas, a gente não leva assim durante um tempo que é preciso, né? Porque a Lei da Atração, ela a gente não consegue manifestar as coisas do dia para a noite, né? Por exemplo, esse carro mesmo que eu citei, que eu consegui manifestar através da
da lei da atração. Não foi do dia para a noite que eu consegui manifestar. Eu comecei a manifestar ele e ele foi se tornar meu mesmo, no meu nome, aí uns 7, 8 meses depois, né? Mas eu não ficava o tempo todo imaginando o carro, né? Então, foi bem assim ao longo do tempo e de maneira natural, né? Então, para mim, o que a lei da atração é isso. É você, primeiramente, você ter aquele objetivo com clareza, exatamente o que você quer, né? E a partir daí você começar a pensar nesse seu objetivo e você começar a enxergar oportunidades, o que pode te levar a ter, né, esse objetivo realizado. Porque a lei da atração, ela não acontece eu só pensar, quero um carro, vou sentar aqui no meu sofá, assistir televisão o tempo todo e de repente o carro vai aparecer na garagem. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então, para mim, a lei da atração ajuda e muito sim, a gente consegue sim realizar aquilo que a gente quer, manifestar aquele objeto que a gente quer, né? Mas também tem a nossa parte. Só que a questão é, eu preciso ficar trabalhando dia e noite para conseguir aquilo? Não. A lei da atração, ela vem facilitar, né? Ela traz aquilo pra gente de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais leve, né? Pra mim é isso. Então, quando eu comecei a praticar a lei da atração, depois desse livro que eu li, eu comecei a soltar, a não ficar assim, pensando tanto naquilo que eu queria, naquele estilo de vida que eu queria, né? Comecei a viver com mais leveza, comecei a agradecer mais, principalmente, né? Coisa que eu não fazia antes. Então, eu comecei a todos os dias, se eu acordo, eu já agradeço por eu acordar. Se eu levanto da cama, eu já agradeço por eu poder me levantar. Agradeço porque eu tive uma cama para dormir. Agradeço porque eu tive um cobertor para me cobrir, né? Se eu tenho uma casa, eu agradeço por um teto que me acolhe, né? Então, assim, aprendi a agradecer, sempre. E sempre que vem aquele pensamento de reclamar de alguma coisa, eu já substituo esse pensamento de reclamar. Por exemplo, hoje eu tô sem dinheiro, queria comprar alguma coisa e tô sem dinheiro. No mesmo instante, eu já paro. O que eu posso substituir esse pensamento? O que eu tenho agora, nesse momento, que eu posso agradecer? A minha saúde, a saúde da minha família, as pessoas que eu gosto, todos saudáveis, né? Então, acho que a lei da atração é muito isso também. E a confiança, é a gente confiar, não duvidar, né, do processo. Então, como que eu fiz para manifestar esse carro? Meu marido adquiriu o carro, né? Não era um carro zero, era um carro de segundo dono, né? E dava dia domingo, quase todo domingo. E eu que gostava de limpar o carro, né? Então eu comecei. Teve um domingo que eu entrei dentro do carro, né? Limpando ali, cuidando. E eu pensei, esse carro vai ser meu. Vai estar no meu nome. E ainda estava no nome do antigo dono, né? Meu marido ainda não tinha feito a transferência do carro. Então, eu comecei a entrar ali dentro do carro para limpar. Eu ligava ali uma música que eu gostava de ouvir. E certo dia eu peguei o documento, simplesmente fechei os meus olhos e imaginei meu nome ali naquele documento. E continuei. Sem ansiedade, sem forçar. Foi apenas um dia que eu peguei o documento e pensei, esse carro vai ser meu, vai estar no meu nome. E eu fechei os olhos e imaginei meu nome ali, no lugar que estava o nome do antigo dono. E 7, 8 meses depois,
o meu marido teria que fazer a transferência do carro, né? Porque ainda estava no nome do antigo dono. E quando foi para fazer a transferência do carro, eu conversei com ele. Nem foi uma conversa séria, foi ali numa brincadeira. E eu disse, vou transferir o carro, vou colocar ele no meu nome. E isso eu nem dirigia. Eu tinha carta, eu tinha habilitação, mas eu tinha medo de dirigir. E eu, né, numa brincadeira, conversei assim com ele. Vou fazer a transferência do carro, vou colocar ele no meu nome. Ele falou, se você tiver dinheiro para fazer a transferência, pode fazer. E o que aconteceu? Eu consegui o dinheiro e eu fiz a transferência do carro para o meu nome. E até hoje esse carro tá no meu nome. Isso desde 2017. Desde 2017. Então, assim, foi o primeiro objeto, assim, de valor, né, que eu tive com a lei da atração. Mas de 2009 até 2017, eu já tinha manifestado outras coisinhas, né, coisas, assim, pequenas, mas eu já manifestei bastante coisa. Então, assim, a lei da atração é isso. E assim, independente se você acredita ou não, ela tá agindo. Independente se você tá vendo ela se manifestar de maneira positiva ou de maneira negativa, ela tá existindo na sua vida. Você tá manifestando. Então, a partir do momento que a gente para pensar, hoje, a vida que eu tô vivendo, em algum momento lá atrás, eu tive algum pensamento que me trouxe a viver isso hoje. Entende? Então, quero convidar vocês, né, nesse primeiro vídeo, que gostam desse assunto. Vou fazer de tudo para melhorar a cada dia, trazer novos conteúdos, tá trazendo mais na prática mesmo tudo que eu fiz, né? Então esse primeiro vídeo é só um bate-papo mesmo sobre a lei da atração, do que eu já fiz, né? E quero convidar vocês para compartilhar, para se inscrever no canal, para me ajudar a crescer esse canal, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir atingir muitas pessoas ainda, e eu vou conseguir ainda ter muitos relatos a respeito de pessoas que conseguiram materializar coisas nas suas vidas através dos meus ensinamentos, assim, aqui com a lei da atração. Então, se você já conhece sobre a lei da atração, deixa para mim nos comentários, compartilha comigo o que você já conseguiu, o que você já entende, se você já estuda, se você já aplica, deixa nos comentários para eu saber. Se você tem alguma dúvida, tem alguma coisa que você quer saber, aprofundar a respeito da lei da atração, deixa também para mim nos comentários que a gente vai estar conversando. Eu quero estar trazendo aqui um vídeo por dia, pelo menos, né? Vamos ver aí a minha disponibilidade ao longo dos meus dias, né? Porque eu atendo também, né? Ainda eu atendo com a reprogramação mental e atendo com as mesas. Então, às vezes pode ter dias que pode ser um pouco mais corrido, mas eu vou procurar sempre estar trazendo pelo menos um vídeo aí pra gente estar compartilhando a respeito desse assunto, tá bom? E a gente vai, eu quero assim trazer, né, bastante esclarecimentos a respeito, né, da lei da atração, porque tem tantas pessoas que às vezes falam que não funciona e tem para outras pessoas que funciona. Então, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa aperfeiçoar para conseguir os objetivos que a gente quer, né? Então, deixo aí o meu convite para vocês se inscrever, compartilhar e me seguir aí, né, no canal. Vamos aprender ainda mais juntos, né, a respeito desse assunto sobre a lei da atração e manifestação. E até mais, até o próximo vídeo.